consequentemente, durante esse período. Agora, com o fim do ano chegando, as expectativas do setor são ainda melhores. Só em São Paulo são 7 mil vagas que devem ser criadas até dezembro. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com Rodrigo Marinheiro, que é gerente de Relações Institucionais e Governamentais da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados. Rodrigo, seja bem-vindo, como vai? Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos os telespectadores da Band News. Débora, por favor. Bom, começo perguntando justamente sobre essas vagas, né? O Pablo trazia um dado importante em relação à abertura de vagas, né? O setor dos supermercados foi na contramão durante a crise também, né? Enquanto muitos postos de trabalho estavam fechando as vagas, havia muita oportunidade justamente para novos negócios, vagas disponíveis para trabalhar como caixa, repositor, atendente, gerente. A gente, inclusive, trouxe aqui as oportunidades no quadro Tem Vaga, com muitas oportunidades. Falando agora de retomada e também de fim de ano, movimentação intensa agora para as festas de fim de ano, qual que é a estimativa, a perspectiva do setor na contratação e na geração de empregos? Boa tarde, Débora. Olha, o setor supermercadista tem duas datas muito importantes agora no fim do ano, que é a Black Friday e é o Natal. São as duas datas que o setor mais vende no ano inteiro. A terceira é a Páscoa, né? E concomitantemente a isso, nós temos, como vocês disseram agora há pouco, o Auxílio Brasil e mais o 13º salário. Então, a expectativa é de que 1 bilhão e 700 milhões de reais sejam injetados na economia do estado de São Paulo. Então, o setor tem uma expectativa de fechar o ano com um crescimento de 1,25%, né? Há uma expectativa em relação às vendas agora de fim de ano. E aí tem o outro lado da moeda, que é justamente a geração de empregos. Até setembro, dado mais atualizado do CAGED, o setor supermercadista contratou no estado de São Paulo mais de 12 mil pessoas. A expectativa é que agora, nesse período que já estamos vivenciando, de novembro, véspera da Black Friday e mais o Natal, nós tenhamos mais 7 mil postos de trabalho criados, né? Então, o setor deve fechar o ano com aproximadamente 20 mil novos colaboradores trabalhando no essencial setor supermercadista, o que representaria aí pouco mais de 585 mil pessoas empregadas diretamente pelos supermercados do estado de São Paulo. Rodrigo, há pouco a gente mostrou uma reportagem, se eu não me engano ontem ou anteontem, mostrando o crescimento daquele setor chamado atacarejo, que são os supermercados do atacado e que vendem para o público em geral. Muita gente vai para lá porque é mais barato do que comprar em um supermercado onde você compraria o produto de forma unitária. Esse tipo de setor tende a crescer cada vez mais ou ele tem um teto, tem um limite ali, na sua opinião, que é a inflação, que é a crise econômica? É um setor que realmente ele trabalha, o público, né, que vai no atacarejo, ele não está muito preocupado propriamente com uma marca específica, algo, por exemplo, nos supermercados, né? Então, eu acho que isso daí é muito volátil, vai de acordo com a economia, é uma tendência, tem crescido de fato, e o setor supermercadista como um todo, veja só, a APAS tem 1.500 associados. Então, imagina a concorrência entre eles, né? É um setor extremamente competitivo, que trabalha com margens de lucro muito baixas, né? Então, a tendência sempre é que cada vez mais oportunidades para o consumidor sejam criadas através de supermercados ou então do próprio atacarejo. Então, fica aqui sempre o conselho, né, para o consumidor, para a população, que pesquise preço, e aquele supermercado que conseguiu negociar a melhor margem, certamente você vai acabar encontrando, né, que conseguiu negociar o melhor com a indústria, você vai acabar encontrando ali o melhor preço. Então, essa pesquisa de preço realmente ela é fundamental. E você falava aí dessa concorrência, tenho percebido cada vez mais o investimento de algumas redes de supermercado na fidelização do cliente, né? São aqueles programas e parcerias, acúmulo de pontos, que oferecem até por troca de prêmios, descontos em produtos ou até em outros serviços. Como é que a associação tem visto essa oferta de benefícios, digamos assim, para o cliente no quesito para fidelizar aquele cliente para voltar a comprar no mesmo supermercado, na mesma rede? Olha,
movimento, ele é normal nos supermercados, a indústria também faz isso com os seus produtos, e, sobretudo, esse período de pandemia, ele foi muito importante para que o setor ele evoluísse, tanto no mix de canais para venda, como a venda online, por exemplo, isso cresceu bastante, nós tivemos essa questão, e justamente com essa concorrência, um acaba puxando o outro. Então, um setor que vem evoluindo, vem contratando em novas áreas até que surgiram dentro dos supermercados. Então, é natural também que, já que nós temos lojas em todos os bairros de todas as cidades, é natural que nós tenhamos, então, essa concorrência e a busca pelo melhor preço e também algo mais atrativo, que seja uma promoção, por exemplo, justamente para fidelizar o consumidor. Ontem eu fui a um supermercado de São Paulo e já observei aquelas gôndolas lotadas de Chester, de frango, de peru, tudo para o Natal. Mas também volta uma outra reportagem que nós exibimos aqui, pode haver falta de peru para o Natal. Isso porque está muito caro para os supermercados comprarem, está caro para produzir a alimentação do peru, por exemplo. Os produtores que passam por toda a cadeia até que o supermercado chegue a esse produto já congelado e pronto para o consumo e tudo mais. É verdade, pode realmente haver falta desse produto para a ceia de fim de ano no Brasil? Pablo, a falta do produto propriamente, não. Tá? O que nós temos vivenciado realmente é uma alta no preço dos alimentos, né? É uma alta que vem aí composta por diversos fatores. Você citou o Chester propriamente, que é uma ave, e a gente sabe o quanto que o frango, por exemplo, ficou mais caro. Daqui a umas 2 semanas, o nosso Departamento de Economia e Pesquisa fará um levantamento sobre os preços para o Natal. Eu posso adiantar que sim, o Chester vai ficar mais caro, como você deve ter visto no supermercado. Isso porque as aves, né, temos as rações que ficaram mais caras, por exemplo, o milho. A avicultura utiliza muito da energia elétrica, e a gente sabe o preço da energia elétrica com a bandeira tarifária de escassez hídrica que foi criada. Então, você tem um preço que vem se formando ao longo da cadeia e o consumidor, a população, vai enxergar no supermercado. Isso, de fato, tem ocorrido. E não tem sido só nesse momento, né? A gente teve, por exemplo, agora no inverno, por exemplo, hortaliças, que costumam ter deflação nessa época do ano, ficaram mais caras, porque nós tivemos aí uma geada como não se via há muito tempo. Então, são fatores também climáticos extremos, nós temos a bandeira de escassez hídrica justamente pelas faltas de chuva, né? Então, são fatores climáticos extremos que acabam mexendo, alterando a sazonalidade de alguns produtos e, sobretudo, a oferta e a demanda. No ano passado, nós tivemos uma alta no preço do arroz, que é uma commodity que o Brasil não exporta, mas tivemos uma seca a 27 mil quilômetros daqui, na Tailândia, que é um dos maiores exportadores do mundo, e lá a safra de arroz foi comprometida em 25%. E aí o dólar atrativo, já que o real estava desvalorizado, fez com que o mercado asiático, principalmente o asiático, viesse buscar o arroz no Brasil. Então, faltou arroz no Brasil e nós tivemos, e o governo federal teve de zerar a taxa de importação e nós fomos buscar arroz, por exemplo, na Califórnia. Então, houve um debate muito importante na COP26 em relação às mudanças climáticas, e é muito importante, e a APAS tem feito isso, liderando o setor supermercadista, para que cada vez mais a indústria, os supermercados, todos trabalhem de modo a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, pois existe, sim, um impacto no preço de alimentos, e isso traz a insegurança alimentar, que é muito perigoso para a sociedade. Rodrigo, só para encerrar, pelo menos da minha parte, queria voltar a um ponto do início da nossa conversa, que é a questão do crescimento do e-commerce, as compras online do setor de supermercados durante a pandemia. Agora, com a retomada das atividades, a volta das pessoas às ruas, qual que é o papel, a porcentagem significativa desse e-commerce, das vendas online para o setor? Continua? Houve uma mudança no perfil do consumidor? E tendo em vista essa necessidade de você ter mais funcionários e trabalhadores para atender também a esse segmento, e agora final de ano, as dicas para, de repente, um contratado temporário ser efetivado e continuar trabalhando ao longo de 2022? Muito boa a sua pergunta, Débora. Realmente, um mix ali de opções para a pessoa ingressar
uma carreira nos supermercados aumentou. Nós tivemos, então, a questão do e-commerce, por exemplo, é óbvio, são players aí de diferentes portes, né? Então, a gente não tem aí uma estimativa exata de quantos por cento isso representa dentro da cadeia. Mas, sim, pessoas voltadas para essa área têm sido contratadas. Então, é vaga para auxiliar, por exemplo, na venda do e-commerce, caixa do supermercado, estoquista, empacotador, vaga temporária e também vaga efetiva. O que é mais legal, não precisa de experiência prévia, né? O setor supermercadista, historicamente, ele é reconhecido como porta de entrada de muitos jovens no mercado de trabalho. Então, aquele que está querendo entrar no mercado de trabalho, essa é uma grande oportunidade. E como crescer depois dentro do supermercado, uma loja tão complexa quanto o supermercado? A Associação Paulista dos Supermercados, através da Escola APAS, fornece qualificação para os colaboradores dos nossos associados. Então, a pessoa pode, após efetivada, ingressar num curso na trilha do açougue, trabalhar na panificação, tem a parte de prevenção de perdas, a parte administrativa, o e-commerce, nós temos então aí um mix de canais para venda, ou seja, vale a pena, basta ter vontade, gostar de gente e manda o currículo que certamente pode ingressar aí no mercado de trabalho, que está muito difícil, mas a tendência a gente espera que melhore para todos. Ficamos aqui na torcida por isso. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Uma ótima tarde para você. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado. 2h28, intervalo agora. Até já. Até mais.